Bom dia, pessoal. Estou aqui dando um alô para vocês, para termos essa aula de história essa semana, né? Então, para ser breve, assim, não perder muito tempo, sobre o que vai ser nossa aula hoje? Vamos trabalhar um conteúdo que nós íamos trabalhar lá no oitavo ano, no ano passado, bem na hora que começou a pandemia. E então vamos fazer uma espécie de revisão aqui e vamos passar por alguns assuntos bem rápidos, né, nesse primeiro trimestre. Vamos compartilhar. Vamos começar então com o iluminismo, tá? Estou fazendo um teste aqui, depois vocês me digam se está bom ou não, o que está faltando que pode melhorar. Ok, gente? Bom, em primeiro lugar, o que é o iluminismo, né? O iluminismo foi um movimento de filósofos, né, principalmente, que lá no século XVIII resolveram criticar, né, de uma maneira bem forte isso que a gente chama de antigo regime. O que é o antigo regime? O antigo regime, talvez vocês lembrem, lá das aulas do ano passado, da Idade Média, né? Aquele sistema de governo dos reis, né? E da aristocracia, em que tu tinha ali as grandes famílias proprietárias de terras e que tu tinha acesso a determinadas coisas por causa do sobrenome, né? Independente se tu era bom ou não em alguma coisa, tu tinha determinada família, tu vinha, fazia parte de uma determinada família, tu, né, tava dentro do regime, né? Do antigo regime. Regime não é de emagrecer, tá, gente? Se liguem nisso. Regime é sistema de governo, organização de um país, tá? Ocorreu lá no século XVIII, então, tá, gente? Começou na Inglaterra e foi principalmente na França, que ele teve seus maiores representantes. A gente vai passar rapidinho por eles. E, muito importante isso, né, o iluminismo, que é esse movimento filosófico, né, de vários filósofos, ele representou e se encaixou bem direitinho ali com o que estava querendo aquele grupo social que a gente chegou a ver no final da Idade Média, chamado de burguesia. O que era essa burguesia? Né? Era o pessoal que era os comerciantes, que começaram a enriquecer com o comércio. Só que essa galera começou a enriquecer com o comércio, mas eles não tinham sobrenome, eles não tinham terras, eles não faziam parte da aristocracia. Então, uma maneira de eles conseguirem ter acesso assim ao governo, às grandes decisões, foi se alinhar ali ao iluminismo, porque o iluminismo estava fazendo justamente a crítica, né, a esse antigo regime, ok? Bom, aqui palavrinhas muito importantes, ok? Características básicas do iluminismo. Tá? O iluminismo, ele se quis, ele tentou ser algo que se baseasse na razão, tá, gente? O que é a razão? A razão é uma coisa diferente da fé. A fé tu acredita em alguma coisa. A razão tu tem que demonstrar que essa coisa realmente existe, tá? Se vocês lembram do final da Idade Média, lá existiam muitas lendas sobre fenômenos sobrenaturais, né? Muitas crenças pautadas principalmente pela Igreja Católica, né? Lembram que a Igreja Católica dominava a forma de pensamento lá na Idade Média. E o Iluminismo, né, vai criticar isso com esse racionalismo. Então, duas coisas importantes, duas críticas importantes do Iluminismo, né? A primeira, contra esse antigo regime dos reis e dos aristocratas, e outra, o racionalismo contra a forma de pensar da Igreja Católica, que era muito poderosa nesse período. Tá? Para isso, então, um embasamento muito forte da ciência, né? Essa palavrinha cientificismo, né? Então, uma maneira científica de explicar as coisas, né? Nessa época que vai começar as grandes observações de que a Terra é esférica, né? De que, na verdade, é a Terra que gira em torno do Sol, né? Esse tipo de observação e de estudo vai começar na época do Iluminismo, né? Ou vai ganhar grande importância na época do Iluminismo, ok? Então, anti-absolutismo, ser contra alguma coisa, né? Ser anti o poder absoluto dos reis do antigo regime. Anticlericalismo, né? Ser anti o clero. O clero era a Igreja Católica lá da Idade Média, se vocês bem lembram. E a defesa das liberdades individuais, né? Eu, como indivíduo, poder pensar por mim mesmo. Nessa sociedade do antigo regime ali da Idade Média, tu nascia aristocrata, né? Questão das famílias e do sobrenome, ou tu era um servo, ok? E tu não podia ter um pensamento próprio, tanto que alguns que tiveram foram condenados até pela própria Igreja Católica, né? Giordano Bruno, procurem aí no Google, é o exemplo
mais conhecido disso, né? Criou a ideia de que, na verdade, era a Terra que girava em torno do Sol, e ele foi condenado, né, pela Igreja Católica, foi para um tribunal. Né? Então, essa ideia de pensar por si mesmo é uma questão muito importante para o iluminismo. Se vocês talvez lembrem, claro que vocês vão lembrar, lá das nossas aulas, a questão dos casamentos, por exemplo, né, entre os aristocratas, né, poderia nascer já prometido por alguém, porque a tua família precisava de uma aliança militar contra um inimigo. Então, essa ideia de casar, de namorar, de escolher alguém que tu goste, isso é uma liberdade individual que a gente tem hoje, digamos assim, e que o iluminismo defendeu muito. Beleza? Então, principais representantes do iluminismo, tá? Isso aí também tem no material que eu estou mandando para vocês no texto, em PDF. Passar rapidinho aqui para relembrar, depois vocês leem com mais atenção. Tá? O John Locke, né, que ele defendia muito essa questão dos direitos, né, da liberdade, a liberdade individual, e era muito contra os reis e a monarquia, né, do antigo regime. Ali a carinha dele, a selfiezinha dele do século XVIII. O Adam Smith, né, que era a questão da economia, né, então ele defendia muito essa acumulação de riqueza pelo trabalho, né, e não porque tu está herdando de uma família. Então vem bem de encontro, assim, ao encontro, né, desculpe, o que a burguesia precisava no momento, tá? Ali o Stories dele, do século XVIII, né? Podem ver de lado. A questão da economia, tá? O Montesquieu, que é muito importante, porque para, digamos, criticar, ser anti esse antigo regime, essa forma da monarquia, né, do rei, o poder absoluto, então ele sugeriu que um governo, um país deveria se organizar a partir da divisão dos três poderes, né, executivo, legislativo e judiciário, justamente com a ideia de um regular o outro, para que não seja uma pessoa só, né, não aconteça de ter uma pessoa que fique com todo esse poder. Dessas ideias dele surgiu a divisão dos três poderes que temos nas repúblicas de hoje, inclusive no Brasil hoje, é uma república de divisão de poderes, tá? Com executivo, legislativo e judiciário. A prefeitura de Viamão é assim também, né? O prefeito é o executivo, os vereadores são o legislativo e os juízes são o judiciário. Então, isso tudo surgiu a partir das ideias do iluminismo, né? O Voltaire, né, que era um crítico muito forte assim, da Igreja Católica e da intolerância religiosa, né, da perseguição que a Igreja Católica fazia. Há muitas pessoas que procuravam ter algumas ideias que iam contra o que a Igreja defendia, né? Então a liberdade de expressão ficou muito marcada por aquilo que o Voltaire escreveu. Naquela época eles escreviam livros, tá, gente? Eles não publicavam no Face, não faziam textão no Face e nem videozinho no Stories, né? Então era tudo, são livros, tá? Liberdade de expressão aí que é tão importante para nós também foi ideias surgidas a partir do Voltaire, tá? Os rostinhos lindos deles para vocês curtirem aí. Temos o Rousseau, né? O Rousseau é muito importante, falava sobre a soberania do povo, né? Que o povo não deveria ser dominado por um rei, por um monarca ou por uma família, né? Então ele tinha a ideia do bom selvagem ali, está escrito ali, que é essa ideia de que o ser humano nasce bom, digamos assim, e a sociedade, o jeito que a sociedade se organiza, que vai o corrompendo, né, ao longo do tempo. Tem no livro dele, inclusive, a ideia de que se um bebê fosse colocado em meio aos lobos, né, claro, se os lobos não tivessem comido ele, mas se ele fosse criado, ele se tornaria um lobo também, né, porque tudo isso vem da cultura da sociedade e da educação, né. Depois, inclusive, fizeram aquele filme, o Mowgli, né, o menino lobo é um pouco inspirado no Rousseau. Os enciclopedistas, né, que criaram essa ideia de que deveria ter grandes livros, que antigamente talvez os avós de vocês têm, né, com conhecimento humano dividido em vários livros, assim, porque na época tanto a leitura como os livros e o conhecimento não podiam ser para todos, né, podiam ser só para alguns, tá? Então esses aí são os bisavós da Wikipédia, digamos assim, né, enciclopedistas. E a importância do iluminismo, né? Depois dessas ideias, elas foram colocadas em prática, né, em acontecimentos importantes da história que a gente vai ver. Independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, tudo sangrento pra caramba, tá? Porque o pessoal, né, se revoltando contra esse controle aí do antigo regime, inclusive a Guerra dos Farrapos, né, gente? Comemoramos aí no 20 de setembro, muita gente se piucha aí sem saber o que foi, na verdade. Foi uma revolta aqui do Rio Grande do Sul contra
a monarquia brasileira, né, que na época era uma monarquia, e que teve grande influência do iluminismo, ok? Então, muitas sociedades hoje, elas se organizam politicamente, não estou dizendo que isso seja bom ou ruim, mas por influência do iluminismo. Então, conhecer um pouco do iluminismo é muito importante. Ok, gente? Ali vocês vão ver no material um percurso, né? Estou sugerindo uns sites para vocês olharem, pesquisarem, um quiz e algumas questões para vocês fazerem no caderno, tá? Junto com o material em PDF, tá bom? Seguimos então, um abraço para vocês e até a próxima aula, ok?